Por que que o queijo ele é tão importante? Por que que ele se afeta tanto com essa questão da produtividade? Bom, a produção de queijos, né, além dela ser um produto que gera mais processos, isso aí demanda mais mão de obra e mais espaço e tudo mais, é o produto lácteo que basicamente depende mais de volume de matéria-prima. Então é onde a gente consome mais leite, é na produção de queijos, né? Quando você fala de queijos frescos, você ainda está falando que você ainda tem ali um ganho em cima de umidade, que é não só leite, né? Que eu ainda tenho o produto que não é maturado, onde eu vou gastar mais para maturar esse queijo. Mas quando eu falo aí de Minas Padrão, que é um queijo muito consumido e produzido no Brasil, né? Ele vai demandar uma quantidade maior de leite e, para isso, um custo maior em cima desse produto. Então, além de ser muito consumido, né, muito produzido, ele requer também mais mão de obra e mais custo no geral. E essa história de 10 litros faz 1 quilo de queijo, que história é essa? Conta pra gente. Vai lá, solta até o me verbo. arrepia falando esses 10 litros aí. Assim, é a regra, né? Mas assim, isso depende muito. Primeiro, né, que você fazer rendimento de fábrica falando só em litros por quilo, né, que é o que a gente é acostumado a falar, você vai estar fazendo um cálculo subestimado do seu verdadeiro rendimento ou superestimado, né, depende ali da situação do queijo. É muito mais importante, é muito mais correto a gente entender qual é a concentração da matéria-prima que eu estou utilizando para a produção desse queijo. Então, quanto de gordura e proteína tem no meu leite? Porque, né, em resumo, queijo é concentração de gordura e proteína. A maioria dos lácteos, né? Mas o queijo em si, é aquela história, né? Água não vira queijo, realmente. O que vira queijo é gordura e proteína. Então, pensando assim, a gente vai ter a gente precisa pensar primeiro o que eu estou entregando de matéria-prima e dentro do meu processo o quanto eu vou recuperar dessa gordura, dessa proteína que eu utilizei para fazer o queijo. Então, precisa primeiramente entender a sua matéria-prima, entender qual é a concentração. Depois, tá muito ligado à padronização, então eu não vou pegar um leite integral e vou produzir qualquer tipo de queijo com aquele leite integral, né? Do jeito que ele saiu lá da vaca, né? Da ordenha. Então, a padronização, para mim, é o segundo passo muito importante para se mensurar o rendimento. E depois a gente tem toda a tecnologia de fabricação, que aí é bem específica para cada queijo. As medições, né? Depois que eu tenho esse queijo, eu vou analisar ele, eu vou entender o que eu tenho realmente de composição e o peso, que é o meu finalmente, né? Eu tinha isso de leite, eu produzi isso de queijo em volume final. E aí a gente faz cálculos em cima disso tudo, que falando assim parece ser muita coisa, mas quando a gente coloca no papel e coloca na prática, a gente vê que são análises, são dados que tem em qualquer queijaria, em qualquer laticínio, seja ele pequeno ou grande, são dados que a gente trabalha com ele diariamente. A questão mais é juntar e fazer essa análise mais profunda. E não só pegar, eu tinha 10 mil litros de leite, suponhamos, e aí eu gerei 1.000 quilos de queijo no final, e aí eu tenho lá meu litro por quilo, né? Então é bem mais a fundo que isso. E até um ponto assim que é legal das pessoas até pararem de pensar que é difícil, que eu preciso ficar ligada ali aquele litro por quilo eternamente, e enquanto isso eu tô perdendo dinheiro, eu tô deixando de ganhar, né? Eu entendo que é bem por aí. Eu estava conversando uma vez com um professor da UFMG, da veterinária de lá, que é o Eduardo Bastianetto. Na época ele não era professor ainda, e a gente estava discutindo sobre precificação de leite. Sim. E aí ele comentou, ele é apaixonado em búfala, a gente ainda vai trazer ele aqui, eu estou tentando inclusive, mas o homem é difícil, mas ele é apaixonado em búfala e foi muito para a Itália para trabalhar com búfala. E ele fala que lá a precificação pela produção das búfalas é em cima de quilos de mussarela de búfala. Então, automaticamente, eles fazem uma conversão
de quantos por cento, né, do leite que tem de gordura e proteína, justamente para saber o que você teria de produção de mussarela de búfala, porque de fato é o produto que vai ser feito no final das contas, né? Sim. A conversão, né? A precificação é feita em cima do produto final. Sim. Eu acho uma coisa muito interessante, né? É uma forma muito interessante, muito mais do que litro de leite, né? Com certeza, no geral, né? Tanto para o convívio ali, vamos dizer, para a política leiteira, quanto para a indústria de laticínios também, né? Porque é a fonte mesmo. A gente não, como diz, a gordura e a proteína é o que a gente precisa, né? Da concentração do leite ali, é o que a indústria precisa da gordura e da proteína. Mas a gente tem aí, vamos dizer que a gente teria dois pontos distintos. No caso do aproveitamento do queijo, de leite ser transformado em queijo, que seria proteína mais gordura, e também a qualidade em relação a CPP e CCS, né? Com certeza. Que elas vão influenciar demais nesse rendimento de queijo. Exatamente. Até porque essa contagem bacteriana e a CCS, né, a questão das células somáticas, ela vai impactar na fisicoquímica do leite, que vai impactar na gordura e na proteína. Então, assim, é uma questão microbiológica, né, biológica, vamos dizer, que acaba afetando a minha fisicoquímica, e aí eu tenho um problema adiante maior ainda no rendimento, com certeza. É um ponto muito importante. Ou seja, esse litro ele tem 4 fatores diferentes para dizer se vai dar o 10-1 ou não, né? Exato, exatamente. Ou até menos, né? Que seria o ideal, né? 9,5, quanto que tá? Até quanto que você consegue fazer? Depende muito para cada categoria de queijo, por exemplo. Ou usa mussarela? Mussarela. Se a gente trabalha com... É muito difícil falar, assim, eu acho que eu não vou... Não fica em cima do muro, não. Eu não vou falar. Fala a verdade. Eu não vou arriscar falar. Faz um padrão. Algo em torno de 5 a 15 litros, né? Um range bem alto, né? Um range bem amplo. Mas, assim, é complicado falar porque depende muito da tecnologia, dos equipamentos também que o laticínio está ali disponível para ser usado e tudo, dos recursos, né? Mas, assim, vamos dizer que dentro de uma realidade, né, com uma padronização ali normal e tudo mais, quem está fazendo aí com 9 litros, ele tá num bom caminho. Né? Falando de longe, sem entender a realidade de cada um. Me entendam aí, porque senão depois a gente pode sofrer até pressões fazendo. Eu quero que você faça 9 agora. Que na verdade a gente começa... muda muito de queijo para queijo também, né? Se você fala de Minas Frescal, tem laticínios que trabalham com 5 litros para 1 quilo, mas assim, é um queijo totalmente diferente de uma mussarela. É uma coalhada, praticamente. Sim, de um parmesão, que eu vou ter uma maturação, então eu vou ter uma produção ali com um rendimento, mas quando eu terminar a maturação, eu vou ajustar esse rendimento, eu vou ter um rendimento ali real, né, em cima do que perdeu na maturação. Então, assim, é muito específico para cada produto mesmo.